Olá, tudo bem? Hoje eu estou visitando um aquário e aí eu pensei que seria interessante fazer também um vídeo sobre isso e num aquário, né? E aí como que a gente vai pensar na gagueira, né? Num aquário, mas eu escolhi justamente essa perspectiva, justamente a linha d'água na minha parte superior, justamente para enfatizar esses dois mundos, né? Então, o que me fez pensar, na verdade, foi, né, o mundo das criaturas acima d'água e o embaixo d'água. Mundos muito diferentes. Né? Existe um Welt totalmente diferente. Um Welt é a sua realidade subjetiva. É um conceito da biosemiótica, né, que vai dizer então que a realidade subjetiva de um organismo ela é dada por aqueles sensos, por aqueles sentidos que aquele organismo tem. Então, por exemplo, um peixe martelo, um tubarão martelo que consegue perceber campos elétricos, essa é uma realidade inacessível para os seres humanos, ou cores que a gente não enxerga, né? E é interessante porque na psicanálise, né, é muito quando eu comecei a fazer as sessões e também conversando com as pessoas, né, e vendo as motivações delas, você vê que muitas vezes é uma coisa assim tão inacessível, assim, é uma coisa tão singular, tão pessoal, né? Então eu então era sobre isso que eu gostaria de falar, sobre essa singularidade, né? Sobre a gente assumir o que o outro está pensando ou o que o outro está achando, porque justamente existe esse vão, né? Essa subjetividade radical, né? Então a gente não tem como a gente querer se adiantar e querer pressupor o que os outros estão pensando, ou como os outros estão julgando a sua gagueira, por exemplo, porque, né, como a pessoa está tomando a sua fala. Porque cada pessoa é um universo tão particular e como que a gente vai, né, querer supor coisas. E outra coisa também que me fez pensar, por exemplo, é a questão da fala, né? Você pode ver que para várias pessoas que gaguejam, né, a fala é muito importante, é claro, né? Mas existe até uma fantasia em relação à fala, né? Uma fantasia de sucesso se a fala for atingida através da fala. Então, por exemplo, tem pessoas, se eu pudesse falar, eu teria um emprego, né? Falar bem, eu seria professor, ou eu seria pastor na igreja, eu já ouvi isso também. Eu seria, no meu caso, né, um linguista, né? Seria isso, seria um diplomata, né? E colocando isso assim, às vezes como um obstáculo intransponível e colocando a pessoa numa posição de infelicidade, assim, sem mais opção, sabe? Então, assim, e outras pessoas não têm necessariamente isso, né? As pessoas elas vão simbolizar, assim, diferentes coisas. Então, isso é uma coisa muito individual da pessoa, né? Então, sobre esse assunto que eu pensei hoje aqui no aquário, né? Então, aqui atrás de mim, essa linha d'água, né? Um mundo submarino, como é para o peixe, né? A realidade do mundo aéreo, né? Do mundo acima, para cima da linha d'água, né? E ali tem ali um túnel atrás de mim, né? Um peixe que, né, eles vivem numa inserção no ar, né? Numa coluna d'água vertical. Então, é isso assim. E uma outra reflexão também do aquário são formas de vidas tão diferentes, né? A vida subaquática, ela convida a uma reflexão ao mesmo tempo profunda, né? A vida começa na água, né? Uma intimidade assim visceral, vamos colocar assim, né? Isso que a água representa, mas ao mesmo tempo e também uma diversidade de vida subaquática, assim, tantos modos de existir, tantos modos de estar, né? Então, né? Tantas formas tão é, radicalmente diferentes, né? Na biologia eles chamam de Bauplan, né? Tantos corpos, quantas estruturas de corpos tão distintas, né? E todos aí convivendo, todos aí funcionais. Então, eu acho que a gente tem que encontrar a nossa, a nossa estrutura, né? O nosso funcionar tá de bem com isso e fluir, né? Porque aqui também essas criaturas, elas mostram pra gente o fluir, né? Elas deslizam nesse mundo da água, né? A água
na astrologia, no misticismo, representa o sentimento, né? Ainda que seja uma coisa assim um pouco mais mística, né? Mas a gente pode aprender alguma coisa com isso, né? Ou metaforizar, pelo menos em relação a isso. Então, pensar sobre essa água, né? Pensar sobre deslizar, né? Sobre ter a coragem de acessar a mesmo as águas mais profundas, né? Então é isso, era a mensagem que eu queria colocar, essa visita aqui para o aquário, que, como sempre, a gente pode estender, né? Até mesmo para a gagueira. Então, Abreu, obrigado e deixa um comentário se você teve alguma reflexão, alguma associação que você fez com isso. Obrigado.